Olá amigos, paz a todos, bem-vindos ao canal Ensaio Direto. Vamos para mais um vídeo e o assunto que eu vou estar comentando hoje é sobre o caso Lázaro, a visão cristã e o porte de armas. Os três assuntos estarão relacionados e como a base bíblica que eu vou estar trazendo para a gente poder fazer uma explanação, nós não vamos ter o comentário bíblico agora, vamos estar só comentando após a vinheta. Se você estiver assistindo aí pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, que você possa assistir o vídeo na íntegra pelo YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, segue as instruções para se inscrever no canal e logo após a vinheta a gente volta. Valeu? Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite Ensaio Direto. Clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho, selecione a opção todas, assim você receberá todas as notificações de vídeos. Navegue no canal. Nós temos aí uma diversidade de vídeos com uma diversidade de assuntos. Você pode escolher de acordo com o seu tema. Temos desde assuntos espirituais, assuntos políticos e também vídeos relacionados a outros assuntos de acordo com o tema da sua preferência. O intuito do canal é sempre trazer informação. Desde já eu agradeço pelo seu apoio. Bem, para podermos fazer uma explanação sobre esse assunto, a palavra que eu vou compartilhar com vocês está em Êxodo 20, verso 13, que diz: não matarás. Essa é uma mensagem muito equivocada, né, pela maioria cristã, tanto católicos, espíritas como evangélicos, que tem aí uma compreensão muito rasa, muito genérica ou simplista do que esse mandamento tem a dizer. Bom, o capítulo 20 de Êxodo, ele é uma compactação das leis de Deus, para que você tenha uma base de como servir em obediência a Deus, e ali você tem, né, diversos mandamentos, como é conhecido, os 10 mandamentos, e entre eles você tem esse sexto mandamento que diz: não matarás. E nós precisamos compreender que esse mandamento, através do estudo da língua portuguesa, tem uma frase que está no futuro do indicativo, no imperativo do verbo na segunda pessoa do singular, né, no pronome tu. Quando nós fazemos a leitura, nós temos aí um entendimento muito genérico, né, do mandamento não matarás, no entendimento de que você não pode matar em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância você deve tirar a vida de uma pessoa. Esse é o entendimento, né, de forma mais comum que as pessoas têm a respeito desse mandamento. Mas será que era justamente isso que Deus quis dizer neste mandamento? Então nós vamos compreender um pouco mais a respeito. Você vai ver nesse quadro aqui do lado como realmente está a forma dele no hebraico. Na primeira parte de cima você vai ter a tradução em hebraica. Não matarás, lendo-se da direita para a esquerda. No original em hebraico, Lo e Aharog. E logo embaixo você vai estar vendo a versão não assassinarás. Não assassinarás em hebraico é Lo tirtza. No mesmo sentido da direita para a esquerda. Logo, quando nós entendemos as duas formas de escritas no hebraico, de uma versão e da outra, há de se compreender que a versão original em hebraico é a versão que está abaixo, Lo tirtza, não assassinarás. O mandamento expresso para nós é de que nós não devemos cometer assassinato, de que você não deve matar uma pessoa dolosamente com a intenção de matar por motivo fútil ou banal. Você tem uma passagem em Gênesis
4:23, em que Lameque, né, da sexta geração de Caim, chega em casa e narra para as duas esposas que ele havia matado um homem porque o feriu e um outro homem porque pisou em seu pé. Então, nesse caso, é um caso clássico de um assassinato, porque não havia um motivo realmente substancial para que se cometesse, né, esses dois homicídios. Então, nesse caso, é que vem a palavra do Senhor nesse sexto mandamento: não matarás. No livro de Êxodo, que nós vemos ali quando as leis de Deus começam a ser introduzidas diante do povo de Deus. Então, nos próximos capítulos, nós vamos ver que existe uma série de cumprimentações a essas leis. E nessa série de cumprimentações a essas leis, o homicídio, né, o assassinato, era punido com pena de morte. Assim como também o estupro era punido com pena de morte. Logo, seria totalmente contraditório se Deus dissesse que você não pode matar e em seguida ele mandasse você matar alguém, né, em decorrência de alguns pecados ou crimes, causando aí uma grande confusão na cabeça das pessoas. Então, o grande problema para nós foi o erro de tradução, né? A forma como foi traduzido para o português é que causou essa extrema confusão no entendimento do que o mandamento quer dizer de fato. Na palavra de Deus, o homicídio ele é tratado com rigor da lei, a pena de morte, ao ponto de que a pessoa que mata a outra, né, por motivo fútil, por dolo, ela fica com a culpa do sangue da morte daquela pessoa, ao ponto de que se ela escapar, né, da condenação, da pena de morte, e por acaso ela desce de encontro com um parente próximo da pessoa que ela matou, um pai, um irmão, e esse porventura, ao encontrar com o assassino do seu parente, ele vingasse a morte do seu parente, essa ação de vingança, ela não traria sobre aquele que cometeu a vingança nenhuma culpa, né? No caso, era referendado de que o parente da vítima do assassinato, ele tinha o direito à vingança. Ele poderia sim, né, cobrar o sangue daquele parente, tirando a vida daquele assassino. Então era a forma como se estabelecia a justiça de Deus no Antigo Testamento, né? E entendendo até como Deus também tratava alguns pecados, né, também como pena de morte. E se você for trazer isso para hoje, né, a justiça ela exerce essa função de punir as pessoas, né, que cometem crimes com esse nível de maldade, como algumas nações têm a pena de morte para quem comete esses tipos de crimes, né, ou pecados diante de Deus. E aos olhos de Deus, né, é totalmente admissível que um país ele adote no seu sistema penal a pena de morte, e não há uma oposição de Deus com relação a isso. É admissível aos olhos de Deus, ok? Falando do caso Lázaro Barbosa, vamos estar vendo algumas questões que estão sendo levantadas aí por alguns cristãos nas redes sociais. Primeiro, relacionado ao perdão, né, salvação e defesa. E aí nós precisamos ter aí uma leitura mais fria da lei, sem ser muito romântico, né, com relação à questão de amor de Deus e a salvação, mas uma questão mais prudente, mais fria a respeito do que diz verdadeiramente a lei de Deus sobre esse assunto, ok? Bom, Lázaro ele é um homicida, estrupador, ladrão, invasor de propriedade. Então esse é um perfil, né, de uma pessoa totalmente em iniquidade. Lázaro é um assassino contumaz que começou a praticar, né, o primeiro crime de assassinato foi aos 19 anos e ele não parou, né, ele seguiu uma vida aí totalmente, né, de crimes, uma vida totalmente em iniquidade. Mas com relação ao perdão, Deus perdoa Lázaro? Sim, o perdão de Deus ele é para todos aqueles que buscam o perdão de Deus. O perdão de Deus é para todos os seres humanos, independente de qual seja o nível de
crime e pecado que esse ser humano tenha porventura cometido. Obviamente, nós na nossa concepção de justiça vamos discordar, né, do perdão de Deus estabelecido para todos, mas Deus não estabelece, né, um nível de pecado para que haja recebimento de perdão, porque para Deus todos os pecados são iguais, né? Tanto o estuprador como o assassino é tão pecador quanto aquele que mente, aquele que engana, né? Porque o que importa para Deus é o pecado em si. No entanto, o que deve se observar é que Deus só perdoa se houver arrependimento. Não há como haver perdão sem arrependimento. Então, o primeiro passo para se ter perdão de Deus tem que haver arrependimento. E o que é o arrependimento? Não se pode simplesmente compreender arrependimento como um simples sentimento, uma coisa totalmente abstrata. Arrependimento, primeiramente, é a admissão de culpa. É você assumir a sua culpa sobre as suas atitudes. Então, para que você se arrependa, você reconhece que você, né, cometeu aqueles crimes, aqueles pecados. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto do arrependimento é a submissão, é a aceitação das consequências pelos seus atos. Então, assim, você reconhece que você é a pessoa que cometeu, né, os crimes e os pecados, e a partir do momento que você reconhece isso, você também aceita as consequências que virão sobre sua vida em decorrência disso. Né? Então, assim, se você realmente está arrependido, o primeiro passo é você assumir, e o segundo é você aceitar as consequências do ato e se submeter ao que a lei determina, né, em decorrência desses crimes. Se for prisão, é prisão. Se for pena de morte, é pena de morte. E não tem absolvição da consequência. Diante disso, o que devemos compreender é que o perdão de Deus, ele não é uma isenção das consequências e não permite a impunidade. Você pode ser perdoado, sim, Deus perdoa, mas ele não vai isentar aquela pessoa que recebe o seu perdão de passar pelas consequências dos seus atos, né? De sofrer as consequências dos seus atos. Ela vai ter que passar pelas consequências. Ela vai ter que se submeter às leis civis, às leis do país em que ela está, da nação que ela está. E qual o propósito do perdão? O propósito do perdão é que o ser humano, a partir do momento que ele se arrepende e recebe o perdão de Deus, é ele ter, né, uma paz de espírito. Porque quando uma pessoa ela comete crimes, ela comete pecados, ela tem espíritos de perturbação e a acusação da sua própria consciência. Então, quando você se arrepende e recebe o perdão de Deus, você recebe aí uma paz de espírito, que a Bíblia chama de refrigério da alma. Ou seja, traz um alívio, né? Tira um peso da consciência e do espírito da pessoa. Mesmo diante de uma pessoa que se arrepende e ela for condenada à morte, ela deve ser executada, sim, porque ela tem que estar submissa e se submeter ao que a lei diz. Se ela recebeu a condenação de morte, ela vai ter que passar por isso. Assim como ela pode ter que se submeter a uma prisão perpétua ou uma prisão que ela tenha que ficar, né, durante longos anos. No caso da pena de morte, nós devemos compreender que a própria palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O que a Bíblia diz sobre a salvação no caso do Lázaro? Assim como em todos os demais casos, a salvação ela começa pelo processo do arrependimento e do perdão. Sem arrependimento e perdão, não há como ter salvação. Condicionado à salvação. O que nos traz a salvação é o reconhecimento da morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Então, a partir do momento que você reconhece que Cristo morreu na cruz no seu lugar e você assume essa posição em sua vida, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento você tem acesso à salvação. A partir desse momento você vai ter que ter uma opção de vida baseado na vida de Cristo, baseado naquilo que a Escritura ensina.
E aí Jesus Cristo ele passa a ser Senhor da sua vida. A sua vida passa a pertencer a Ele. E você vai ter que abrir mão da sua vontade para que a vontade dele seja soberana sobre a sua vida. Mais uma pessoa que, como Lázaro, que pode ser condenada e ser presa e vir a morrer nessas condições. De qualquer forma, o mais importante é ela saber que ela está diante de Deus salva. Ainda que ela venha morrer, ela vai estar salva, né? Estará livre da condenação no inferno. Mas isso não quer dizer que ela não vai pagar pelos seus pecados nem pelos seus crimes. Ela vai sofrer as consequências. O caso clássico que nós temos a respeito disso é o próprio Cristo crucificado no meio dos dois ladrões. E naquele momento, né, como está escrito em Mateus 27, 38, Marcos 15, 27 e João 19, 18, que um dos ladrões se arrependeu e reconheceu Jesus como Messias, como Salvador. Teve a oportunidade da salvação. O outro, nem naquela circunstância, quis reconhecer Jesus, não se arrependeu e perdeu uma oportunidade. E mesmo naquele momento que aqueles dois homens estavam ali, um se arrependeu e teve acesso à salvação, a sentença dele não foi mudada da morte física. Ele teve que morrer ali e naquele último momento de vida dele, ele pagou pelos seus erros para só depois ele receber a vida eterna. O caso Lázaro, ele reacendeu uma discussão já de muitos anos no Brasil a respeito do posse de armas. E muitos cristãos têm muitas dúvidas com relação a isso e eu gostaria dessa oportunidade que a gente pudesse estar esclarecendo algumas dúvidas com relação à posse de armas. Primeiramente, nós não podemos espiritualizar, mas vamos tentar imaginar que você, como um cristão, estivesse naquela mesma condição que estão os moradores daquela cidade. Com o risco de ter um homem como Lázaro, um assassino impiedoso, que estrupa mulheres, podendo estar em tua casa. Qual o teu primeiro pensamento? De que você está indefeso, de que se ele estivesse entrando na sua casa, não haveria como você se defender, e a partir do momento que ele entrasse na sua casa, você estaria à mercê daquilo que ele quisesse fazer. E o segundo pensamento seria, se você tivesse uma arma, você poderia se defender e defender a sua família, trazer a proteção na sua família. Então, esse é o pensamento racional. Diante da nossa vida como cristão, nós cremos que Deus ele pode nos dar livramento e nos proteger. Mas, acima de tudo, isso não quer dizer que nós não podemos buscar ter uma proteção como uma arma. E eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa entender isso. No capítulo 22 de Êxodo, verso 2 diz: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Então aqui a própria palavra nos diz que um ladrão entrando em sua casa, e naquele momento em que ele invadir a sua casa e você o ferir para se proteger, você não será culpado pelo sangue dele. Então é razoável entender que você tem direito a se defender e a defender os seus e a sua propriedade. Outro exemplo que nós devemos ter como base está no livro de Esther. O livro de Esther conta a história de uma judia que se casou com um rei. Naquele momento havia um homem inimigo, né, do povo judeu, e esse homem, Amã, conspirou para que o rei editasse um decreto para que em determinado tempo o povo judeu fosse massacrado, fosse assassinado. E o tio de Esther, Mardoqueu, ao saber desse decreto, procurou sua sobrinha e a informou sobre esse decreto, para que ela pudesse tomar alguma atitude. Então Esther, ela por algum período jejuou, pediu direção a Deus, preparou um banquete para o seu esposo e naquele momento que eles estavam no banquete, isso foi um banquete de 3 dias, o rei era apaixonado pela sua esposa. Em determinado momento ele disse que tudo que ela pedisse, ele faria. Então ela fala a respeito do decreto, e no momento que ela fala a respeito do decreto, o rei disse que ele não poderia mudar o decreto,
O decreto não poderia ser mudado, mas que ele poderia editar um novo decreto. E o decreto do rei foi de que os judeus eles poderiam pegar em espada para se defender. E você tem no capítulo 9, verso 5, no livro de Esther, uma passagem que diz: feriam, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Então aqui é um exemplo clássico de que você tem o direito à defesa, o direito a defender a sua vida. E Deus ele não vai tirar esse direito do ser humano. No capítulo 22, verso 36 de Lucas, Jesus diz: disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, e como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Jesus disse isso poucas horas de ser preso, sabendo que a partir daquele momento os seus discípulos seriam perseguidos com risco de morte. E naquele momento ele aconselha seus discípulos para que se preparem para defender as suas vidas. Obviamente que Deus protegeu muitos deles, mas muitos morreram ao fio da espada. Então nós devemos entender que Deus ele é a favor da vida. E se alguém vier contra a sua vida e quiser tirar a sua vida, você tem o direito de, em defesa da sua própria vida, tirar a vida daquele que vem contra você. Ainda que nós sejamos cristãos, ainda que nós tenhamos fé, ainda que nós saibamos que Deus pode, em todos os momentos, agir em nosso favor, mas até nesse momento Ele pode nos dar força, pode nos dar destreza e pode nos ajudar a nos defender. Ainda que o último livramento dele seja a nossa defesa. Ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. E lembrando sempre, né, que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, Pátria e Família. Até o próximo vídeo. Valeu!